Internacional encaminha a contratação de novo zagueiro, Vasco e Santos negociam com Luan Pérez e o Flamengo recebeu uma proposta pelo atacante Pedro. Bora conferir essas e outras notícias e mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. O Sport encaminhou a contratação do volante Julián Fernández, que defende o Newell's Old Boys da Argentina. Aos 29 anos, o jogador deve chegar ao Leão por empréstimo até o fim dessa temporada, sem opção de compra. Julián Fernández disputou 19 partidas na atual temporada com um gol marcado. Ele pode atuar como primeiro ou segundo volante, posição que o Sport enfrenta uma carência no atual elenco. O volante deve chegar em Recife nos próximos dias para assinar o vínculo com o Leão. O Flamengo anunciou a contratação do lateral esquerdo Alex Sandro. Aos 33 anos, o defensor estava sem clube após deixar a Juventus e chega à Gávea em transferência sem custos. Alex Sandro assinou contrato por 2 anos e meio e receberá pouco mais de R$1 milhão mensais. O lateral surgiu nas categorias de base do Atlético Paranaense e após empréstimo ao futebol uruguaio, retornou ao Brasil e se destacou pelo Santos, fazendo parte do time campeão da Libertadores de 2011. Em seguida, ele foi para o Porto de Portugal, onde continuou se destacando até chegar na Juventus em 2015. Pelo clube italiano, foram 327 partidas com 16 gols marcados e 32 assistências no período. Por outro lado, o Nottingham Forest da Inglaterra realizou uma proposta oficial de 20 milhões de euros, cerca de 122 milhões de reais na cotação atual, para contratar o atacante Pedro do Flamengo. Apesar do valor da proposta, o rubro-negro só deve liberar o atacante pelo valor da multa rescisória, que é de 60 milhões de euros para clubes estrangeiros. O Nottingham sabe que o Flamengo dificilmente vai aceitar a primeira oferta e pretende aumentar os valores. Pedro chegou ao Flamengo em 2020 e na atual temporada é um dos principais jogadores do clube carioca. Em 2024, ele marcou 29 gols e deu 8 assistências em 42 partidas. A informação é do jornalista Vene Casagrande. O Vasco fez uma proposta pelo zagueiro Luan Pérez, que está no Fenerbahçe da Turquia. Após a recusa de Rafael Toloi, o Cruz Maltino avançou nas negociações e formalizou uma proposta pelo zagueiro do clube turco, que chegaria para ser titular da defesa vascaína. Contudo, o Vasco conta com a concorrência do Santos, que também está negociando com Luan Pérez. De acordo com o portal Gol Brasil, as negociações para o defensor retornar a Vila Belmiro estão mais próximas de um desfecho. O zagueiro tem contrato com o Fenerbahçe até o meio de 2025. O Vasco também fez uma proposta pelo atacante Benjamin Garré, que está no Krylia Sovetov da Rússia. O Cruz Maltino ofereceu 3,5 milhões de dólares, pouco mais de 19 milhões de reais, por 70% dos direitos do atacante. Porém, os valores oferecidos não agradaram o clube russo, que também não tem interesse em liberar o jogador argentino neste momento. Aos 24 anos, Garré canhoto pode atuar nas duas pontas e fez praticamente toda a categoria de base no Manchester City. Com a camisa do time russo, ele disputou 45 partidas, marcou 12 gols e deu 4 assistências. E após as negociações pelo lateral direito Vitinho esfriarem, o Botafogo fez uma consulta por Ivan Ramírez, do Libertad do Paraguai. O clube carioca acredita que a contratação de Ramírez é viável e considera uma possibilidade de uma venda futura. O Glorioso deseja contar com um atleta já pronto para atender às necessidades da equipe. Nas últimas 2 temporadas, o lateral é um dos destaques do clube paraguaio, somando 72 jogos, 4 gols e 5 assistências. Aos 29 anos, ele também foi convocado para a Copa América deste ano. O Botafogo também demonstrou interesse no lateral direito Rodinei, do Olympiacos da Grécia. O clube grego, porém, vê o lateral direito como peça importante para o time e sequer abriu negociação com o Glorioso. Rodinei está no Olympiacos desde dezembro de 2022, quando deixou o Flamengo. Com a camisa do rubro-negro, ele disputou 229 jogos, marcou 9 gols e deu 17 assistências. O jogador esteve na campanha de 2 títulos cariocas, um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil e 2 Libertadores. O Internacional encaminhou a contratação do zagueiro Cleiton Sampaio, que está no AVS de Portugal. Revelado na base do Santos, o defensor ainda passou pelo São Bernardo antes de se transferir ao futebol europeu. Em Portugal, defendeu as camisas do Famalicão, do FC Felgueiras 1932, do Real SC e do Nacional antes de chegar ao seu clube atual. Com a camisa do AVS, ele conquistou acesso à primeira divisão na temporada passada e ao todo soma 43 partidas. Aos 24 anos, Cleiton Sampaio deve assinar com o Colorado até 2028. Por outro lado, o AVS fez uma proposta pelo goleiro Kaique do Grêmio.
O clube português ofereceu um empréstimo do jogador até a metade de 2025 com opção de compra de 85% dos direitos econômicos por 700 mil euros. No entanto, a oferta foi recusada pelo Imortal, que quer manter o jogador a pedido do técnico Renato Gaúcho. Kaique tem contrato com o tricolor gaúcho até o fim de 2025, podendo ser renovado automaticamente caso ele jogue 60% das partidas ano que vem. Aos 27 anos, Kaique chegou ao Grêmio em 2023 após se destacar pelo Ipiranga. O Southampton da Inglaterra está negociando a contratação do atacante Yuri Alberto do Corinthians. Uma proposta formal ainda não foi feita pelo clube inglês, que ainda discute os termos com o clube brasileiro para avançar na investida. A intenção inicial é contratar Yuri Alberto por empréstimo de 1 ano com opção de compra dos direitos econômicos do atacante de 22 anos. Contudo, a ideia do Corinthians é vender o jogador ou ter a garantia da compra a partir de metas pré-estabelecidas. De acordo com o GE, o Southampton sinalizou com a possibilidade de investir até 21 milhões de euros no negócio, cerca de 126 milhões de reais. O Corinthians só deve aceitar uma eventual proposta caso consiga trazer uma reposição para Yuri Alberto. E o atacante Douglas Costa vai defender o Sydney da Austrália. O jogador de 33 anos, que estava livre no mercado após rescindir em julho com o Fluminense, acertou com seu novo clube no último final de semana. Contratado pelo tricolor carioca no início do ano, Douglas Costa disputou 22 jogos, teve uma assistência e não marcou nenhum gol. Ele deixou o tricolor com relação estremecida com a torcida após não emplacar boas atuações em um momento delicado do time. Douglas Costa foi revelado pelo Grêmio, surgindo como uma grande promessa e soma passagens por Bayern de Munique e Juventus. O meia James Rodrigues foi anunciado como novo reforço do Rayo Vallecano da Espanha. Aos 33 anos, ele assinou contrato por uma temporada com a equipe de Madrid, com opção de extensão por mais um ano. O camisa 10 da seleção colombiana atuou pelo Real Madrid entre 2014 e 2017 e depois passou pelo Bayern de Munique e Everton na temporada 2020-21. Após passar pelo Olympiacos da Grécia, James Rodrigues chegou ao São Paulo no meio do ano passado, mas teve uma passagem apagada e cheia de polêmicas. Em julho, o camisa 10 foi eleito o melhor jogador da Copa América como destaque da campanha do vice-campeonato da Colômbia. O Al Hilal da Arábia Saudita demonstrou interesse no atacante Marcos Leonardo, que está no Benfica. O jogador chegaria para suprir a saída de Michael, que retornou recentemente para o Flamengo. De acordo com o jornal O Jogo de Portugal, os sauditas estariam dispostos a arcar com a multa rescisória do atleta, que está na casa dos 150 milhões de reais. O salário do atacante aumentaria e seria de 123 milhões de reais anuais, contando o bônus e outras metas estipuladas. O atacante tem apenas 21 anos e possui respaldo da diretoria do Benfica, que não pensa em abrir mão de uma possível revelação tão cedo. Pelo Benfica, Marcos Leonardo soma 23 jogos e 7 gols marcados. O Manchester United encaminhou a contratação do volante Manuel Ugarte do PSG. Aos 23 anos, o uruguaio já discutiu o contrato com o United e deve deixar o clube francês. Depois de se destacar pelo Sporting de Portugal, o Ugarte chegou ao PSG na última temporada por cerca de 60 milhões de euros. Na França foram 37 jogos com 2 assistências, uma Copa Francesa, uma Ligue 1 e uma Supercopa. O volante de 23 anos também esteve no elenco da seleção uruguaia para a disputa da Copa América, quando a equipe foi terceiro lugar no torneio. Então, rapaziada, isso aí foi mais um super giro de notícias do Mercadão da Bola do futebol brasileiro e internacional. Deixe nos comentários suas opiniões. Não se esqueça de deixar o like, que é muito importante, compartilhe com seus amigos e sigam as redes sociais do canal. Os links estão aí na descrição. Se não for inscrito ainda, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas notícias. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.